Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e esse é um vídeo muito especial. Eu quero responder a seguinte questão para cada um de vocês. Por que, afinal de contas, é importante aprender e estudar Sociologia? Quer saber um pouco mais sobre isso? Fica comigo! Para nós professores, todos os começos de ano, toda vez que a gente inicia uma matéria nova ou um conteúdo novo, os alunos fazerem a seguinte pergunta: professor, afinal de contas, por que eu devo aprender esse assunto? Por que eu devo aprender essa matéria? Qual é a importância, qual é a relevância disso na minha vida? E galera, sejamos sinceros, você que está assistindo, que é aluno, sabe disso. Na maior parte das vezes, quando a gente faz essa pergunta, ela é basicamente uma pergunta feita por preguiça. Eu estou com preguiça de estudar esse tema, preguiça de aprender esse assunto, então eu questiono o porquê eu devo fazer isso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ora, mesmo que o motivo da pergunta seja a preguiça, não quer dizer que a pergunta não seja legítima. Essa é uma pergunta legítima. Por que eu devo aprender Sociologia? E obviamente os professores de vocês, e nós professores, devemos ser capazes de responder essa pergunta. Porque se a gente não conseguir responder essa pergunta, obviamente o assunto, o conteúdo que nós estamos ensinando, ele não é importante. Isso é muito relevante, até da forma como a gente pode pensar a educação no Brasil. A quantidade, às vezes, de temas, de assuntos que nós levamos para a sala de aula e que, de fato, não são importantes, não são relevantes. Em outras palavras, se você consegue explicar para o aluno por que aquele assunto é importante, com certeza esse é um assunto que merece ser explicado. Bom, vamos voltar ao tema do vídeo. Por que estudar Sociologia? Galera, a Sociologia tem dois grandes objetivos no ensino médio, que é basicamente desenvolver duas habilidades cognitivas, duas habilidades muito importantes para o desenvolvimento do percurso intelectual de cada um dos nossos estudantes. A primeira habilidade nós chamamos de desnaturalização. A segunda habilidade nós chamamos de estranhamento. Vamos entender um pouquinho cada uma delas. Bora para a primeira. O que é desnaturalização? Para a gente entender desnaturalização, a gente deve perceber que, de certa forma, ela representa o contrário de naturalização. E as duas palavras derivam, é óbvio, da palavra natural. O que significa dizer que algo é natural? Quando a gente fala de um produto, de um alimento, e falamos que aquele alimento é natural, significa basicamente que ele passou pela mínima possível quantidade de processos de industrialização, ou ele carrega o mínimo de química possível. Nesse caso, um suco natural é um suco extraído diretamente da fruta, que não passou pela indústria, que não passou pela indústria química. Correto, tranquilo. Quando a gente fala em termos biológicos, por exemplo, dizer que algo é natural significa dizer que aquilo é inevitável. Por exemplo, quando nós envelhecemos, nossos cabelos ficam brancos. Ter cabelo branco para a espécie humana é algo inevitável, pertence à nossa natureza. Ah, mas a gente pode pintar o cabelo. Tudo bem, nós estamos disfarçando, mas naturalmente o nosso cabelo é branco e isso é algo inevitável. Perceberam o sentido da palavra natural? Dizer que algo é inevitável ou dizer, afinal de contas, que algo tem o mínimo possível de interferência da indústria e das mãos humanas. Perfeito. Entendendo isso, nós vemos acontecer várias coisas na nossa sociedade. Algumas coisas absurdas, mas nós nos acostumamos tanto com aquilo que a gente passa a naturalizar uma situação. Quando a gente passa a naturalizar algo que ocorre na sociedade, é como se a gente reconhecesse que aquilo é inevitável, que aquilo não pode ser mudado. Por exemplo, quando nós acompanhamos os índices de violência, principalmente contra a população negra, por exemplo, né? A gente vai dizer, não, mas a gente vê isso todo dia e a gente naturaliza aquilo. Quando nós naturalizamos algo, a gente passa a entender que ela é inevitável e, portanto, paramos de nos preocupar com essa questão. A sociologia propõe justamente fazer o caminho contrário, a desnaturalização. De certa forma, desnaturalizar algo é a habilidade cognitiva de perceber que a sociedade que a gente vive, a maneira como a sociedade está organizada, não é algo natural e inevitável, mas sim é resultado de eventos históricos, de escolhas sociais e políticas que transformaram a sociedade do jeito que ela é. E que, portanto, é resultado de eventos históricos, de escolhas, está desse jeito, mas poderia ser de uma forma diferente. Entenderam? Vamos para os exemplos que vai ajudar um pouquinho. O primeiro exemplo que eu gosto de trazer para essa questão
é a ideia da desigualdade. O Brasil, de certa forma, é um dos países mais desiguais do planeta. E algumas pessoas buscam naturalizar o discurso da desigualdade, dizendo que a desigualdade faz parte da natureza humana. Sempre houve desigualdade. De certa forma, numa análise histórica, antropológica, é um pouquinho questionável defender essa tese. Mas vamos supor que nós aceitamos que o ser humano é naturalmente desigual. Agora, o que justifica os altos índices de desigualdade de uma sociedade como a brasileira? Porque se a desigualdade nesse patamar fosse natural, era razoável imaginar que todas as sociedades humanas teriam um grau de desigualdade semelhante, o que obviamente não acontece. Aliás, muito longe de acontecer. Nesse caso, a desigualdade, ou essa extrema desigualdade que a gente vive no Brasil, onde 10% da população mais rica tem mais dinheiro do que 90% da população mais pobre, não é algo natural. É resultado de eventos históricos, como por exemplo, 300 anos de escravidão, mais de 300 anos de escravidão, colonialismo, distribuição desigual de terras, ou seja, essa desigualdade não é natural. Professor, eu não aceito esse exemplo aqui porque eu acredito que a desigualdade é natural. Ok, vamos pegar um outro exemplo então. Relações de gênero. Relações entre homem e mulher. Durante muito tempo naturalizou-se a ideia de que o homem é superior à mulher num relacionamento. Inclusive, essa tese é defendida em muitas passagens da Bíblia, que eu não vou ler aqui, mas se você é cristão, certamente você conhece essas passagens. E se você não é cristão, obviamente você conhece também. Então você criou essa naturalização da superioridade do homem sobre a mulher, o que criou traços culturais muito fortes, principalmente dentro do relacionamento. O crime de defesa da honra, que estava na legislação até pouco tempo atrás, que é uma conquista então das mulheres. E aí a gente pega os dados da violência contra a mulher no Brasil, nós vemos que o Brasil é o 5º país com maior índice de violência contra a mulher, lidera rankings de estupro, lidera rankings de agressão, e a gente vai perceber o quê? Que isso é natural? Ou isso é resultado justamente de eventos históricos, de construções históricas, escolhas políticas e sociais que transformaram o Brasil de fato numa sociedade machista, onde ser mulher é muito difícil, ser mulher e pobre é mais difícil ainda. Ou seja, nós precisamos desnaturalizar esses discursos que entendem que está tudo bem a desigualdade, que está tudo bem a violência contra a mulher. E essa é a desnaturalização. A segunda grande habilidade intelectual que deve vir com a sociologia no ensino médio é o que nós chamamos de estranhamento. E o que é o estranhamento? De modo geral, a gente nasce numa sociedade onde já tem essa desigualdade, onde já tem esses dados de violência absurda contra a mulher, e essas coisas passam a pertencer ao nosso dia a dia. A gente não se preocupa mais com aquilo, a gente já se acostumou tanto com aquilo que isso deixa de ser objeto do nosso interesse, deixa de ser objeto da nossa curiosidade. Desenvolver a capacidade de estranhamento é basicamente desenvolver a habilidade de estranhar as coisas comuns do nosso cotidiano. A tese central aqui é o seguinte: aquilo que é estranho para nós desperta-nos a curiosidade. A curiosidade automaticamente nos leva à vontade de querer entender, de querer saber como aquilo funciona. Ou seja, do estranhamento à curiosidade, da curiosidade ao conhecimento. Não é à toa que um importante filósofo da Grécia Antiga, Aristóteles, costumava dizer que a filosofia nasce do assombro, do desconhecido, em outras palavras, do estranho. E, portanto, a sociologia deve despertar essa habilidade de provocar o estranhamento sobre as coisas comuns do nosso cotidiano. É fazer a pergunta: por que, afinal de contas, o Brasil é um país tão desigual? Por que, afinal de contas, as mulheres brasileiras são vítimas de tamanha violência? E essa é basicamente as duas grandes importâncias e objetivos da sociologia no ensino médio. Quero muito saber o que você acha desse vídeo, quero muito saber se você entende como é importante essas duas habilidades da desnaturalização e do estranhamento. Deixe aqui no comentário. Se você é aluno de alguma escola e está assistindo esse vídeo, deixe aqui no comentário também. E óbvio, se você é professor de sociologia, aonde você dá aula? Em qual estado você dá aula? Deixe aqui nos comentários. No mais, um forte abraço a todos e valeu!